Fala aí, pessoal, beleza? Última aulinha, então, sobre essa parte de método científico. Eu trouxe um exemplo que eu acho muito legal, que é o seguinte: tem uma parte lá da Flórida, aqui na região do Golfo do México, que tem uma população, na verdade, duas populações de camundongos morando. Só que essas populações de camundongos, elas vivem em áreas distintas. Tem uma população que vive na praia, na zona litorânea, e tem uma população que vive no continente, na zona continental, mais no interior. E é engraçado porque a mesma espécie de camundongo, só que a depender de onde eles vivem, eu tenho colorações o quê? Diferentes. Então, olha só, a população de praia, ela tem uma coloração mais clara, que é esse carinha aqui, olha que fofo. E a população do continente tem uma coloração mais escura, mas são a mesma espécie de camundongo. Então, essa é a observação. A observação é um fato. O fato é, as duas populações de camundongo têm colorações distintas a depender da região de onde eles vivem. Agora, eu preciso elaborar uma hipótese para explicar por que essas colorações elas são distintas. Aí a hipótese pode ser a seguinte, por exemplo: eu vou dizer que as colorações elas são distintas por uma questão de predatismo. Esse cara, sendo mais claro, ele se camufla melhor quando ele está na praia. Esse cara, sendo mais escuro, ele se camufla melhor na região do continente. E se camuflando, ele tem mais chances de sobrevivência. Porque os predadores dele, sei lá, uma águia, por exemplo, uma coruja, são caçadores visuais. Eles precisam visualizar o camundongo para conseguir pegar ele. Então pronto, anota comigo. Observação. O pelo dos camundongos tem cores diferentes. Hipótese. O pelo dos camundongos tem cores diferentes, pois é uma adaptação evolutiva para que eles melhorem a camuflagem e por isso consigam prosperar. Beleza? Então, essa é a observação e essa é a hipótese. E embora essa hipótese seja bastante razoável, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem a noção da seleção natural, que é uma teoria, da teoria da evolução, de Darwin, etc., ela ainda precisa ser provada. Sabe o que é que o pessoal fez? O pessoal pegou vários modelos de camundongo, de plástico, todos da mesma cor, só que pintou alguns de cor branca e alguns de cor escura, como se fosse o camundongo. Então é assim, imagina só, aqui na população, na região litorânea, vou colocar assim, na região litorânea, vou colocar números para ser mais fácil para você entender. Vamos supor que eles colocaram 100 camundongos de plástico. Desses 100 camundongos de plástico, 50 deles eram claros e os outros 50 eram escuros. Aí eles fizeram a mesma coisa aqui na região do continente. Fizeram a mesma coisa na região continental. Na região continental, eles colocaram 100 camundongos de plástico, 50 sendo claros e 50 sendo escuros. E eles deixaram esses camundongos lá, de plásticos, que são parados e tal, por um certo tempo. E depois observaram um por um fenômenos como, por exemplo, arranhões, marcas de mordida, desaparecimento e assim vai. Isso daqui são sinais de que o quê? De que aquele camundongo de plástico ele foi predado, de que algum predador foi atrás dele, mordeu, arranhou, desapareceu com ele e assim vai. A partir disso, eles conseguiram montar um gráfico. E assim, na população que estava no continente, vamos supor, vou colocar números aleatórios aqui, tá? Vou colocar assim, número de camundongos, número de camundongos. Aí eu tenho os claros e aqui os escuros. Vou colocar assim, número de camundongos com sinal de predação. Ou seja, com marcas de mordida, desaparecimento, etc. Com sinal de predação. Aí eles perceberam assim, no continente, tinha muito mais camundongos claros com sinal de predação do que camundongos escuros. Vamos supor, sei lá, vou até diminuir mais aqui. Dos camundongos escuros, deixa eu ver se consigo diminuir. Dos camundongos escuros, daqueles 50 que eu coloquei, vamos supor, só 10 tinham sinal de predação. Enquanto que para os camundongos claros, daqueles que eu coloquei, vamos supor, 40 tinham sinais de predação. Pode ser ou não? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os camundongos claros, no continente, que é um ambiente escuro, eles são predados com maior
facilidade. Então, esse experimento vai confirmar a minha hipótese. Então, pronto, é isso que eles fizeram. Além disso, eu posso repetir esse mesmo gráfico, só que no lugar de eu fazer para o continente, eu faço para onde? Eu faço para a zona litorânea. Então, vou colocar para a zona litorânea. E você copia junto comigo, porque se você não anotar, você não vai aprender. E vai estar aqui de novo, próximo ano. Então, zona litorânea, olha só. Vou colocar para você. Litoral. Zona costeira. O número de camundongos com sinal de predação era maior em quem, você acha? Era maior nos camundongos escuros, porque eles não conseguiam ser camuflados na região, enquanto que nos claros eu tinha uma predação muito menor. Pode ser? Viu que o número se inverteu? Então isso é um experimento que eu fiz para testar a minha hipótese. E eu acabei descobrindo que ela é uma hipótese confiável. Mas é claro que eu esperava que ela fosse confiável, porque dentro da teoria da seleção natural, que é muito mais abrangente, lembra que as teorias são muito mais abrangentes, é o que eu esperava que acontecesse mesmo. Pode ser? Então esse é um exemplo das ciências naturais, diferente do exemplo da lanterna do último vídeo, que pode explicar melhor essa situação de observação, hipótese, experimento e conclusão que a gente usa no método científico. Na próxima aula, vou só comentar com vocês acerca da divisão didática da física, em que mecânica, termologia, ótica, ondulatória e eletromagnetismo. E aí a gente encerra esse módulo 1, beleza? Até mais, pessoal. Valeu!